O que é o corpo de luz? Parte 4. Mensagem do Arcanjo Ariel. Se você não ouviu as partes anteriores, procure na playlist deste canal. Ouça até o final. Essas informações, você não encontrará em qualquer lugar. É principalmente, para aqueles que verdadeiramente, desejam sair da roda de encarnações repetitivas, de dor e medo. E ativar o seu corpo de luz, para ascender aos planos de luz, de onde todos nós nos originamos. E vamos para a continuação da mensagem. A ativação. Toda a estrutura cristalina da matéria, de todo o habitante deste planeta, está sendo ativada, em algum nível, em seu corpo de luz. Portanto, esse não é um processo seletivo. Todo mundo está passando por ele. Muitas pessoas estão abandonando o planeta. Porque não querem passar por esse processo, nesta vida. Pode-se escolher vivê-lo, em qualquer vida, em qualquer realidade paralela. Não pensem, portanto, que estamos perdendo as pessoas. Elas simplesmente não estão preparadas para realizar isso, nesta encarnação. O primeiro nível do corpo de luz. Vocês foram, portanto, ativados, para o primeiro nível do corpo de luz. Quando isso ocorreu, para a maioria das pessoas, foi como se uma lâmpada incandescente tivesse se acendido no DNA. É hora de voltar para casa. É assim que o corpo sente. Hora de voltar para casa. Há um sentimento de alegria, que provém do corpo. E que é simplesmente maravilhoso. No mesmo instante, o corpo disse: hora de perder a densidade. E então, a grande maioria das pessoas foi acometida de gripe. Muito do que está ocorrendo, e que as pessoas chamam de gripe, nós chamamos de sintomas da mutação. Enquanto o corpo está perdendo a densidade, ele está propício a ter dores de cabeça, vômito, diarreia, acne, erupção de pele. E quaisquer sintomas, semelhantes ao da gripe, são muito comuns, como dores musculares, e nas articulações. Trata-se de uma epidemia de luz. A ciência genética considera atualmente que 99% do DNA é lixo. Pois eles não sabem o que significa. De fato, o DNA humano contém parte do material genético de cada espécie existente na Terra. Além do material genético, codificado holograficamente, com a experiência coletiva de toda a humanidade. E com as experiências da rede holográfica de encarnações, bem como partes do código genético das espécies sensíveis, de 383 planetas em ascensão, de 5 universos locais. O DNA contém também códigos latentes, para a transformação do corpo físico, em corpo de luz. Apenas cerca de 7% dos códigos genéticos estavam ativos antes de março de 1988. Então, no primeiro nível do corpo de luz, o espírito ativou uma série desses códigos latentes, pela infusão de uma sequência de sons e cores. Esses códigos, recentemente ativados, deram sinal ao corpo, para que ele iniciasse o processo de mudança no DNA. E realizasse uma profunda alteração, no modo como as células metabolizam energia. Mensuramos os níveis do corpo de luz, pela atividade que as células têm, de metabolizar luz. O indicador dessa nova atividade celular é a quantidade de trifosfato de adenosina presente nas células. Antes da ativação para o corpo de luz, a energia para o funcionamento da célula provinha de uma produção de energia e de um sistema de armazenamento que transmuta energia de difosfato de adenosina para trifosfato de adenosina e vice-versa. O trifosfato de adenosina é um complexo de energia armazenada, encontrado nas células. No interior das mitocôndrias, o alimento é convertido em energia para as células, que é então acumulada no trifosfato de adenosina. A ruptura da adesão química libera energia para a célula realizar suas funções. Entre elas, a de criar proteínas. Esse é um sistema fechado de energia biológica, que assegura o envelhecimento e a morte. Nenhuma energia nova é obtida.
Quando foi ativada a mudança para o corpo de luz, uma série de códigos de DNA latentes foi ativada. Começou a dar novas instruções para as células. Uma das primeiras foi comunicar às células que reconhecessem a luz como uma nova fonte de energia. No início, a consciência celular não sabia o que fazer com essa informação. À medida que as células foram inundadas de luz, as mitocôndrias, que são extremamente sensíveis à luz, começaram a absorver totalmente essa nova ativação de sons e cores, e a produzir grandes quantidades de trifosfato de adenosina, em forma de pequenas explosões. As células ainda não tinham absorvido luz suficiente para estabilizar a adesão, de maneira que o metabolismo celular foi acelerado. Toxinas acumuladas, antigos traumas, emoções e pensamentos reprimidos começaram a jorrar do corpo físico, causando sintomas semelhantes aos da gripe. Em sua forma antiga, o cérebro é dividido em hemisférios direito e esquerdo, de acordo com suas funções. As glândulas pineal e pituitária estão atrofiadas, mais próximas do tamanho de uma ervilha do que de uma noz. Com a ativação, a química do cérebro começa a se alterar e a produzir novas sinapses. O segundo nível do corpo de luz. No segundo nível, o plano etérico de 6 dimensões começa a ser inundado de luz e começa a dissipar as estruturas de 4 dimensões que prendem a pessoa às experiências kármicas ao longo de todas as vidas. Em consequência disso, vocês podem começar a se sentir um pouco desorientados, além de ser acometidos de mais ataques de gripe. É bem provável que vocês fiquem de cama, se perguntando: por que estou aqui? Quem sou eu? E podem ter uma vaga ideia de que existe algo chamado espírito na vida de vocês. Vamos agora definir um outro termo. Quando usamos o termo alma, estamos nos referindo à parte diferenciada do espírito, que vive através do corpo físico. Quando dizemos espírito, estamos nos referindo àquela parte de vocês, que é indiferenciada e totalmente ligada à fonte. Portanto, no segundo nível do corpo de luz, são dissipadas as estruturas de 4ª dimensão, que começam a mudar a rotação das formas geométricas dos corpos, emocional, mental e espiritual. Vocês começam a mudar muito rapidamente. Grande parte do que vocês sentem é puramente físico. E podem se sentir extremamente cansados. Terceiro nível do corpo de luz. No terceiro nível do corpo de luz, as sensações físicas tornam-se extremamente fortes. O cheiro dos restos, colocados na lata de lixo, pode, por exemplo, levá-los às raias da loucura, mesmo se vocês estiverem no andar de cima. Tudo pode parecer incrivelmente tátil. A cadeira na qual vocês estão sentados, ou as roupas que estão usando, podem incomodá-los terrivelmente, pois vocês estão extremamente sensíveis. Muitas pessoas redescobrem o prazer sexual no terceiro nível do corpo de luz. É por essa razão que aumentou o número de nascimentos quando o planeta e sua população foram ativados para o terceiro nível. Tudo o que está acontecendo está muito concentrado no corpo físico. Ele está começando a se expandir para o que nós chamamos de sistema biotransdutor. O corpo físico foi feito para decodificar e lidar com energias de luz superior, bem como para transmitir essas energias para o planeta. Como parte do jogo da separação, essas funções atrofiaram-se. A intensificação das sensações físicas é o primeiro sinal do despertar do corpo para seu caráter biotransdutor. Jatos de luz indiferenciada são emitidos pela mente suprema nas linhas axiotonais de 5ª dimensão. A partir das interfaces dos pontos giratórios axiotonais na superfície da pele, começa a formar-se o sistema circulatório axial de 5ª dimensão. O sistema axial expande-se até os pontos giratórios e os ativa em cada célula do corpo físico. Enquanto no primeiro e no segundo nível do corpo de luz, o corpo físico era inundado de luz.
Agora, no terceiro nível, cada célula é focalizada pela luz, através do sistema axial. As mitocôndrias reconhecem essa luz, como uma espécie de alimento, e produzem mais trifosfato de adenosina. Como a luz que é recebida pela célula é uma energia utilizável, uma quantidade menor transforma. Quando o sistema axial passa a energia da mente suprema para os pontos giratórios nas células, estes produzem frequências de som e luz que alteram a rotação atômica na molécula e tem início um outro tipo de atividade. Os três grupos, que formam a base da molécula, começam a funcionar como uma antena para captar a luz indiferenciada. E a extremidade simétrica da molécula funciona como um prisma, fragmentando a luz em espectros de cores sutis, usados pelos códigos de DNA inativos. Antes da ativação do corpo de luz, o ácido ribonucleico transmitia mensagens num único sentido. Ele levava as instruções dos 7% ativos do DNA às outras partes da célula. Como, por exemplo, a ordem para sintetizar determinadas proteínas. No terceiro nível do corpo de luz, o ácido ribonucleico transmite mensagens nos dois sentidos. Ele passou a retransmitir aos códigos de DNA a luz, fragmentada em frequências de cores, pelo prisma, antena, de volta, para os códigos DNA. Os códigos genéticos inativos são ativados gradualmente, em cada nível do corpo de luz. Passam suas informações, que as retransmite, para as demais células. Isso é muito parecido com a tecnologia laser do CD, desenvolvida na Terra. Uma enorme quantidade de informações pode ser armazenada em um único disco. Imagine que uma imensa quantidade de informações pode ser armazenada em um espectro de cor vermelha. E enormes quantidades de dados podem ser armazenados em um espectro de cor azul. Um raio laser vermelho atravessa o disco, possibilitando a leitura de todas as informações vermelhas, embora vocês ainda não saibam o que está armazenado no espectro azul. Passando um raio laser azul sobre o CD, todas essas informações tornam-se disponíveis. As frequências de luz, cor, leem o DNA de maneira muito semelhante. Antes de o espectro de cores ser transmitido, vocês não têm nenhuma ideia do que ele contém. Cada nível do corpo de luz tem seu próprio código de cor e som. Dessa maneira, o espírito realiza a mudança gradual do corpo físico. A transmissão de informação, num só sentido do DNA, e o ciclo de energia, eram sistemas fechados, que asseguravam a entropia. Nada podia mudar, senão, decompondo-se. Com a ativação do corpo de luz, novos sistemas, totalmente abertos, podem desenvolver-se, tornando acessíveis para o corpo quantidades infinitas de informação e de energia. O diálogo entre o corpo físico e o espírito foi iniciado. Nos dois primeiros níveis do corpo de luz, pode-se ainda reverter todo o processo, pois o trifosfato de adenosina e o ácido ribonucleico ainda não passaram a funcionar dessa maneira nova. No terceiro nível do corpo de luz, está ocorrendo uma mudança contínua, que vocês não podem deter. É por isso que a ativação das populações indígenas deste planeta, e do próprio planeta, ocorreu no terceiro nível do corpo de luz. Pois assim, o processo simplesmente não poderia ser alterado. Essa ativação, no terceiro nível do corpo de luz, também estabeleceu uma correlação entre este planeta e os outros que estão ascendendo do plano físico, de modo que estivessem todos sincronizados. Não é apenas este planeta que está ascendendo. Toda a dimensão está ascendendo. E também todo o plano astral. Quando essa ascensão estiver concluída, não existirão mais os planos físico e astral. Todo esse processo constitui algo a que denominamos inspiração da fonte. De acordo com o nosso modelo, a fonte, o ponto 1, tudo que existe, ou Deus, manifesta-se em forma de inspirações e inspirações, de criatividade. E inspirações muito lentas. E inspirações muito rápidas. Um obreiro da luz, certa vez nos perguntou, por que leva bilhões de anos
para que esse jogo chegue a esse nível de separação, se depois o revertemos, em apenas 20 anos? Imaginem que vocês são o Uno. E como tal, vocês decidem investigar as inúmeras facetas do que vocês são, através dos níveis de individualização progressiva. É como estender um elástico. À medida que vocês desenvolvem uma individualização cada vez maior, o elástico torna-se cada vez mais rígido, até chegar um ponto em que ele não pode mais ser estendido. Vocês afastaram-se o máximo possível do ponto 1 e a tensão é enorme. Nesse momento, vocês voltam atrás e soltam o elástico, que representa a separatividade. O que acontece? Vocês voltam ao ponto 1 muito rapidamente. Neste planeta, o jogo da separação chegou a um ponto em que se tornou impossível qualquer relacionamento entre as pessoas. Todos os relacionamentos kármicos pelos quais vocês podiam passar já ocorreram. E com isso, vocês iniciaram a fase de inspiração. O jogo acabou. É hora de voltar para casa. O que denominamos obreiros da luz são membros de equipes de transição que estão neste planeta para auxiliar nesse processo de luz. É para isso que vocês estão aqui. Algumas pessoas estiveram neste planeta durante todo o ciclo. Outras auxiliaram na montagem desse jogo específico e decidiram ficar aqui para ver como ele funcionaria. Se considerassem esse processo do ponto de vista do tempo linear, vocês viriam que estão tanto no tempo linear quanto nos tempos paralelos, sendo ativados, tornando-se luz. Um planeta não acende em um determinado instante. Ele acende desde o momento de sua criação. E é por isso que muitos de vocês tiveram tantas vidas aqui. Outros estão vindo auxiliar agora, o que também é muito bom. Não perca a próxima parte dessas preciosas informações. Gratidão.